Então vamos lá? Bom, por que viver de aluguel no Brasil tem se tornado cada vez mais uma coisa ruim do ponto de vista financeiro e muita gente ainda não acompanhou isso porque não fez as contas da maneira adequada. Eu vou te mostrar como fazer a conta para entender se faz sentido para você viver de aluguel ou não, ou se faz mais sentido comprar um imóvel, mas já te adianto, no geral, tá fazendo mais sentido financeiramente comprar um imóvel. Então vamos lá, vamos começar com algumas contas aqui que dificilmente são feitas na internet e que por isso as pessoas acabam cometendo esse erro ainda. E é importante lembrar que aqui a gente não quer ser dono da verdade, eu vou tentar mostrar alguns números, mas existem diversas decisões pessoais, a gente vai abordar elas depois, pelas quais você pode preferir sim viver de aluguel por toda a sua vida, se você quiser, e não tem problema nenhum com isso. A primeira coisa que a gente vai fazer aqui é ir na calculadora do cidadão, né, do Banco Central do Brasil, porque tem os números mais acurados ali, você tem como fazer a correção de valores da melhor forma, e aqui a gente tem todos os índices financeiros, de modo que nenhum outro site tem. De fato, isso aqui é uma coisa muito difícil, porque esses números com exatidão só o próprio Banco Central é que tem acesso, né? Então, aqui a gente tem o IGPM, né, desde 1989, só que você tinha uma moeda diferente, o Cruzeiro Real. Ele foi a moeda que existiu no Brasil antes do real. Então, a gente não tem como utilizar a calculadora cidadã para fazer essas simulações se a gente vai partir de anos antes de 1995, porque aí você teria que fazer também a correção da moeda, e na hora que ele faz a correção da moeda, ele tem uma dificuldade muito séria de fazer. Ele faz a correção da moeda, só você teria que saber o preço do aluguel e das coisas em Cruzeiro Real, o que é muito difícil para a gente encontrar hoje em dia, né? Você tem que fazer uma tabela de conversão, é muito complicada. Até para as pessoas que viveram nesse período, é difícil elas conseguirem fazer essa conta aqui. Então a gente vai colocar aqui a calculadora cidadã para reajustar, né, pelo índice do aluguel, um valor a ser corrigido desde lá de 1995. Eu fiz uma pesquisa, por quê? Porque o salário mínimo na época era extremamente baixo. Se você pesquisar, então, o salário mínimo no Brasil, você vai perceber que em 1995 o salário mínimo era de R$100. Então, quando a gente vai calcular um aluguel de classe média naquela época, você vai ter algumas abstrações. A primeira coisa é que hoje a maior parte da mão de obra brasileira ela está ganhando próxima do salário mínimo. O salário mínimo em 1995, apesar de ser R$100, a classe média ela ganhava muito mais, né, do que um salário mínimo, mas muito mais mesmo, tipo 7 vezes, 8 vezes mais do que um salário mínimo. Então, quando a gente fala de uma classe média nessa época, a classe média brasileira ganhava entre 600 ali e R$2.000, que era quase na paridade do dólar. Então, era uma classe média que ganhava até mais relativamente do que hoje, tá? Se a gente voltar então para pegar um aluguel de classe média, porque eu sei que a maior parte de vocês aqui são da classe média, a gente teria que considerar um aluguel de pelo menos o que vai ser considerado meio absurdo aqui, né? Porque você estaria falando de R$3.000 hoje em dia, você vai ter que colocar um aluguel aí de pelo menos R$150 pra gente ser sincero com relação a quanto esse aluguel custava lá atrás. Ah, mas isso aqui você tá exagerando, etc. Eu não tô, pode perguntar, tá? Se você tiver familiares aí, pode perguntar. Eu também achei os dados super estranhos da primeira vez que eu me deparei com eles, mas é que de fato a classe média brasileira, ela perdeu muito poder de compra nos últimos anos. Eu tô, inclusive, pegando leve aqui. Eu conversei com pessoas que eu conheço atualmente, que eram de classe média nesse período, e eles me falaram que chegava a pagar R$250 ali num bom aluguel, né? 250 até R$300, que era mais ou menos metade da renda dessas pessoas nesse período, que aí seria um valor muito alto pra gente utilizar na simulação aqui. Mas só para vocês entenderem como o aluguel, ele se reajustou de maneira bem agressiva. Então eu vou considerar R$150 seria um salário mínimo e meio, mas lembra, né? Um salário mínimo e meio hoje passa dos R$2.000. Seria um aluguel considerado até alto para a classe média brasileira atualmente, mas é preferível a gente fazer essa conta desse jeito, porque eu sei que os dados não são iguais, existe uma perda de poder de compra. Você tem que se lembrar que o real e o dólar eram empatados naquele período, o Brasil estava em outro momento da história, foi um momento que a gente conseguiu se reorganizar financeiramente. Quando troca a moeda, a gente começa a ter uma melhoria até nos números do varejo, de modo geral, porque não existia como fazer parcelamento antes. Imagina, se a moeda era inflacionária ao ponto de acima de 1000%, né? Como é que uma Casas Bahia, por exemplo, poderia vender alguma coisa no carnê e tal? Então, a gente não tem uma noção muito bem de como é o passado recente do Brasil, porque de fato se perderam alguns dados e a noção da realidade daquela época. Mas se você, inclusive, puder me ajudar, você que é de classe média e foi de classe média naquele período também, puder me falar quando você pagava de aluguel em 1995, se é que você tem uma memória boa aí, né? Quem tem uma memória excelente para fazer isso, eu agradeceria. Então, a gente estaria falando que o aluguel daquele lugar custava R$150, hoje em dia está custando R$1.676, por exemplo. Isso aqui, né, nessa pesquisa que a gente está fazendo, considerando o valor nominal de R$150. Lembrando, se
você fosse fazer aqui para pessoas que viviam com mais qualidade, como eu disse para vocês, né, você teria que colocar aí uns 300, que seria um apartamento legal mesmo, de classe média e tal, uma casa bacana naquele período, que estaria falando mais de R$ 3.352 hoje. Por que isso aqui é importante? Né? Você está falando do índice de correção do período, que foi de 11 vezes, né? Então 11,17 vezes foi o aumento que a gente teve, mais de 1.017%. Vai dar aí 8, alguma coisa por ano, né? O reajuste do aluguel. Com isso a gente vai buscar a calculadora aluguel versus financiamento do Investidor Sardinha, é só buscar ela, é uma calculadora gratuita, tá? A gente não cobra nada para utilizar ela aqui. Então você pode vir aqui e você vai colocar quanto custa, né, um imóvel hoje nesse patamar. A gente pode dizer que na maior parte das cidades brasileiras, não nas capitais, tá, gente? Mas Osasco, a Aparecida de Goiânia, as cidades próximas ali a Balneária, as cidades do Vale do Itajaí ali, a gente pode dizer que o imóvel fora das regiões de luxo, etc., o imóvel de classe média comum, né, ordinário, ele vai custar aí em torno de uns 400, vai custar em torno de uns R$ 350.000, tá? Vamos considerar assim que ainda é possível encontrar alguns imóveis nesse sentido. O valor do aluguel aqui é sempre fácil você encontrar, porque em média no Brasil, o aluguel vai girar em torno aqui do 0,5% ao mês. É isso que o valor que vai custar, 1.750. Ah não, Raul, minha cidade, a gente tá pagando quase 1%, né? Ou imóveis mais baratos também pode acontecer. Por que eu tô pagando tanto, então? Normalmente as cidades têm um crescimento mais acelerado, não dá tempo dos imóveis ficarem prontos na mesma velocidade que as pessoas estão se mudando para lá. O preço dos imóveis, né, por questão de oferta e demanda, ele tende a subir. Isso não aconteceu no Brasil inteiro, mas eu sei que isso aconteceu em Balneário Camboriú, eu sei que isso aconteceu em Goiânia, eu sei que isso aconteceu em Campinas, em uma parte de Campinas, eu sei que isso aconteceu em diversos lugares. Quando a gente está falando de média, a gente tem que pegar a média aqui. E aqui vem um ponto. A valorização anual, quando a gente fala de Brasil, considerando os interiores, etc., sem considerar as capitais, ela vai estar em torno de 4% ali. Quando a gente pega as capitais brasileiras agora, se você pegar Goiânia e Balneário, nem dá, tá? Mas se pegar Vitória, se você pegar as outras capitais, porque Goiânia e Balneário em 5 anos duplicou o valor dos imóveis, que é uma taxa de crescimento que a gente não pode considerar aqui. Mas se você pegar as outras capitais, São Paulo, etc., nos centros que estão tendo revitalização, né, por causa da especulação imobiliária, essa coisa toda, João Pessoa, Recife, vamos pegar as outras capitais na média, a gente vai estar falando até de 8%. Então, eu vou colocar aqui, nem pelo sim, nem pelo não, mas você precisa fazer esses cálculos com dados reais, na hora que você estiver simulando se vale a pena para você alugar ou financiar. E aí, como é que eu vou fazer esses cálculos, Raul, se eu não tenho acesso a isso? Você tem acesso sim. Você pode pegar aí, né, o valor que o seu avô ou a sua avó comprou a própria casa e você pode considerar quanto que vale hoje. Então, pergunta para eles quanto custou, né, se eles tiverem acesso a esse valor lá 30 anos atrás, e perguntou, por exemplo, olha, sua avó fala, eu comprei uma casa por 25 mil. Casa é esse 25 mil, pode mandar no Grok ou no GPT aí, se você quiser. Então, você vai falar comprada em 1995, por exemplo, ou 1997, né? E hoje tá custando 450 mil. De quantos por cento foi a valorização anual? Por que você vai fazer aqui? Porque é mais fácil, tá? Que não ia ter que ensinar a fórmula para vocês aqui, puta saco. Então, simplesmente ele vai fazer aqui a conta para você te mostrando, né? De quanto foi a valorização média. Então, ele vai te dizer, olha, a valorização média foi de 10,87% nesse caso, né? E aí, você pode considerar essa valorização real da sua região. Aqui eu vou jogar o 7, 8%, mas no geral você vai perceber que vai estar um pouco mais alto do que isso, porque pelo menos pela inflação esses imóveis se reajustaram aí com determinada tranquilidade. Aqui eu considero um exemplo que parece esdrúxulo, mas é um exemplo real. Eu conheço alguns exemplos assim, principalmente das casas que a minha avó comprou. Minha avó, ela se mudou para uma cidade vizinha da minha, chamada Senador Canedo, né? Para vocês que não sabem, eu sou de Goiás. Eu entendo que a maioria do meu público é de São Paulo, Rio de Janeiro, né? Vocês são desses lugares. Um beijo para todo mundo aí, inclusive Rio de Janeiro, Balneário, essa galera toda que tá me seguindo. Então, o que acontece? Se você considerar isso aqui, é um caso real. Essas casas chegaram até essa valorização acima disso até, tá? Então foi isso. O IGP manual aqui já tá na média, vai ser 8,63 mesmo, mais ou menos, 8,50, 8,20, dependendo do período, mas vamos considerar ele aqui para ficar desse jeito. Antigamente, você podia dar uma entrada de 20% do valor do imóvel, né? Lamentavelmente, agora no Brasil não é mais permitido, exceto em alguns casos, quando você vai ter subsídios, etc. Isso aqui tudo eu não tô considerando todas as vantagens que você pode ter, não vou considerar aquela taxa de juros que é Minha Casa Minha Vida, porque isso, cara, beneficiaria demais, né? Mas aqui, vou considerar então 30% do valor, né? Que você pega aqui já, 350 mil, a gente pegou 30% aqui. Custo do financiamento, pode considerar pelo menos uns R$ 15.000
R$1.000 que você vai ter que gastar aí, porque se fosse o primeiro imóvel, não, mas você vai ter custo de cartório, um monte de coisa aqui. Financiamento de 30 anos, porque aqui a gente está tentando fazer uma substituição do aluguel, então não estou imaginando que você seja uma pessoa muito rica. Raul, mas quem é que vai ter 85 mil para comprar uma casa hoje? Se você não tem 85 mil para comprar uma casa hoje, você não está na discussão de alugar ou financiar, né? Você só tem a opção de alugar. E aí, entre você ficar na rua ou alugar uma casa, é melhor alugar. Então aqui a gente está lidando com a realidade das pessoas. Se você não tem esse dinheiro, gente, não tem como fazer simulação, né? Para você, nesse caso, não compensa. E qual a taxa de juros anual? A gente está encontrando hoje no mercado uma taxa de juros anual de 10%, 70%, até 10,50%, 11%. Então tá bem difícil. Rentabilidade anual da carteira, pode considerar 12% cansado, tranquilo, para ficar legal. Quando você fizer esse cálculo aqui, o que ele vai fazer? Aqui você vai já ver o resultado, né? E algumas pessoas vão discordar desse resultado aqui, por isso eu vou explicar a metodologia de como é que ele é feito hoje. Então, se você financiar e investir, você vai ter 7.432.000, porque o valor do imóvel é reajustado pelos anos, mais os investimentos em 30 anos, né? O dinheiro que você investiu também, resultado, financiando e investindo. Ninguém vai só financiar porque não tem nexo, né? Aí seria a pior burrice possível. Eu só vou financiar uma casa e vou pegar o resto do dinheiro e tocar fogo. Aí é burrice, né? Então, o total pago financiando vai ser de 768 mil, que é o quanto você vai gastar com a casa. Quem pagou de aluguel pagou 2.394.000. Mas não é por isso que é ruim, tá? Não é por isso que nesse caso não vai ser bom. É por causa disso aqui, ó. Essa pessoa conseguiu investir R$1.757.825 porque a tabela saque ela vai regredindo à medida que o preço do aluguel vai aumentando. Então, quem só alugou vai acabar investindo somente R$181 mil. Metodologia, para a gente entender aqui o que está feito. A gente precisa considerar que a pessoa que financiou o imóvel, ela teve que pagar uma prestação de 85 mil. Né? E a pessoa que alugou, ela só teve que pagar 1.750. Então, quem alugou no primeiro mês, ele ficou muito bem, porque ele investiu direto 85 mil. O custo que a pessoa teve com o financiamento, mais o valor da entrada, correto? Os dois têm a mesma quantidade de dinheiro disponível. Um tinha 85 mil, preferiu pagar o financiamento, o outro tinha 85 mil, preferiu continuar vivendo de aluguel e deixar o dinheiro investido. E o primeiro caso, ele ainda tem um problema pior, né? Ele precisa pagar R$3.000 de prestação, enquanto o quem está alugando só vai pagar 1.750. No começo, ele está pagando muito menos e já deixou o dinheiro investido. Então você pensa assim, caramba, nesse caso vai fazer muito mais sentido pro cara alugar, né? Porque aqui ele já começa a ganhar dinheiro com juros, né? Ok, ele tá investindo R$1.260, né? E aqui, o cara que tá fazendo financiamento, ele não consegue investir nada, eu coloquei nesse cenário. Por quê? Se ele tava investindo ali uma grana, né, e os dois têm a mesma quantidade de dinheiro disponíveis, esse cara aqui, ele tá investindo, pegou o aluguel dele, o que sobra, ele tá investindo. O outro cara, eu considerei que ele não tem como investir nada no começo, porque R$3.000 ali deve ser uma parte relevante. Ah, não, Raul, mas tem um caso do cara que pode, mas aí ele tem que comparar o caso do cara que tem a renda igual, não é isso? A gente tem que considerar que os dois têm a renda igual. A renda, então, ficou travada aqui no valor que a gente vai gastar na prestação. Os dois têm que ter pelo menos o dinheiro da prestação, senão não tem que ter motivo para fazer a conta. E aí eu tô decidindo se é melhor investir, né, e financiar o imóvel, ou se é melhor investir e alugar o imóvel. Então, no começo, esse cara se dá muito bem. É isso que é o ponto, né? Ele vai crescer o dinheiro dele muito bem. O problema maior vai ser aqui, ó. Quando a gente vai vindo para os anos posteriores, o cara do financiamento, ele só começa a conseguir investir, né, quando o aluguel do cara fica maior que o dele. Por quê? Porque eu quero comparar a diferença entre o aluguel e o financiamento. Então, aqui, ó, ele só começou a investir no momento que o aluguel ultrapassou o financiamento. E o outro ficou aportando até aqui, né? Enquanto não estava, o cara que estava alugando, ele estava aportando lá. Ele terminou aportando R$5 aqui. Agora, nesse caso, começou a ficar ruim pro cara do aluguel. Por quê? Porque a partir daqui, o cara que fez o financiamento, ele vai começar a investir todos os meses. Então aqui, ó, ele fez ali o financiamento, ele ficou anos perdendo, né? Foi 72 meses, ó, ficou anos aqui, 72 por 12, ele ficou aí 6 anos. 6 anos que ele ficou perdendo para esse cara, o dinheiro do cara já estava rendendo, que vai render cada vez mais, vai aumentar o tamanho do patrimônio. E aqui, a gente começa a ver finalmente, né, nesse cenário aqui, ele investindo, e aí sim, como ele vai começar a investir aqui agora, aqui começa o problema. Porque como é para 30 anos o financiamento, ele vai passar 30 anos agora gastando mais dinheiro, né? E o outro não consegue investir nada. E o valor que ele tem para pagar de aluguel, agora como a gente tem que considerar que os dois têm o mesmo dinheiro, eu não considerei que o outro não vai ter dinheiro para pagar o aluguel, né? Se o outro tem dinheiro e tá dando no aluguel, esse cara aqui agora, a diferença que o outro tá gastando com o aluguel virou contra ele, não virou? A diferença que o outro tá gastando com o outro aluguel, tirando a prestação, ele tem 1.931 sobrando, que é o valor para ele investir. E aí, como o aluguel vai crescendo mês a mês, para eles manterem a mesma qualidade de vida, o saldo devedor dele só diminui, ele gasta cada vez menos, enquanto o outro vai pagar cada vez mais de aluguel. Olha isso, até chegar no ponto que o outro tá pagando, né, 17 mil de aluguel, e ele tá investindo 16 mil e pagando só 700 na casa. Entendeu o problema? A tabela saque, ela é regressiva. Então, a cada mês que se passa, ele vai pagar menos.
Enquanto o valor do aluguel ele é progressivo. Um aluguel nunca custa mais barato do que custava 10 anos atrás. E com isso vai crescer. Então aqui a gente tem uma análise final mostrando que no Brasil de hoje faz mais sentido financiar, principalmente se você é da classe média, né? Das classes mais baixas que tem mais incentivo ainda e benefícios. Se você tem uma quantidade grande de dinheiro imobilizada, pode acabar fazendo sentido viver de aluguel porque os investimentos vão crescer no valor maior. Agora, se você tem família, não recomendo que se faça isso. É sempre bom num país inseguro como o nosso, a gente tem uma coisa que é segura, uma coisa que é garantida, né? O imóvel para nossa família. Porque não dá pra gente olhar para nossa filha, pro filho ou pra esposa e falar assim, não, cadê o dinheiro? Não, o papai enfiou tudo em fundo imobiliário, né? Agora eu vou morar onde? Vou morar na HGLG, se der algum problema sistêmico. Os fundos imobiliários já deixaram de distribuir dividendos quando a gente olha, por exemplo, lá para os anos de 2020. Então acho que quem tem família precisa ter uma casa. Acho que isso é fundamental, né? Ah, Raul, mas quando você financia a casa não é sua. É verdade, a casa é do banco. Mas é muito difícil confiscar imóvel de família no Brasil. Então acaba que por mais que você atrase 10 meses de financiamento, ainda é muito difícil o banco conseguir te tomar a casa. Vai ter que entrar com processo, uma série de situações ali. Então esse é o ponto que eu penso. Agora, tem algumas situações aqui. Financeiramente, então, faz mais sentido? No geral, sim. Pode ter algum caso, Raul, na hora que eu lançar minha simulação aqui, que eu moro num bairro, o aluguel não reajusta tanto, eu moro numa cidade interior, não faça sentido? Pode, vai ter, tá, gente? Não tem problema nenhum. E aí você avalia só esse quesito que eu te falei da família. Pra quem que eu não recomendo, então, a compra de um imóvel, mesmo que a conta mostra que você deva. Se você é um solteirão convicto, uma solteirona convicta, né? Ah, Raul, eu não tenho interesse em constituir família, não sei nem se eu vou ficar no Brasil, não sei nem se eu vou ficar na cidade que eu vivo, tô em busca de empregos melhores e tal. Ainda sou muito jovem, tô começando, não decidi se quero me casar, não sei quantos filhos vou querer ter, nem sei se vou querer ter filhos. Não compra casa. Por quê? Porque passar esse financiamento pra frente depois é difícil. Deixa o dinheiro investido e tal, lá na frente você pensa, lá na frente você se organiza, espero você ter essa consciência. Se você também mora na casa dos seus pais ou na casa do seu pai que é rico e não se importa muito com isso, não vai entrar numa dívida simplesmente para satisfazer seu ego de falar que está comprando alguma coisa, porque isso pode prejudicar a sua vida financeira. Se você já tem um teto sobre a sua cabeça, que você, sei lá, seus pais já têm 80 anos, sabe que não vão viver mais sei lá quanto, você vai dar uma casa em breve, não tem para que entrar em dívida à toa, tá, gente? Então é importante a gente não querer ser endividado. Mas quando a gente olha numericamente, isso aqui faz sentido. O que você pode pensar aqui depois de terminar de ver esse vídeo, e daí eu quero te ajudar a esclarecer algumas coisas. Olha, Raul hoje tem uma consultoria financeira vinculada com os maiores bancos da América Latina e tal. O cara tá aqui me manipulando para querer entrar num financiamento ou colocar isso. Então, primeira coisa que eu vou te deixar bem tranquilo. A minha instituição, eu sim tenho a UVP lá, a gente não tem financiamento imobiliário. Só quem tem financiamento imobiliário são os bancões, porque eles têm funding. O que é funding, né? Ele tem o dinheiro que as pessoas deixam na poupança que ele utiliza para emprestar esse dinheiro. Então, eu nem ofereço esse produto, tá? A única maneira de comprar uma casa pela minha instituição, se fosse para ser, e é horrível, seria você fazer um consórcio imobiliário, que eu não acho um produto muito legal. Então, eu tô falando aqui do ponto de vista de quem entende esses números por trás e olhando os contratos, exatamente quando eu comecei a olhar os contratos que os bancos fez ali, eu percebi que esse é um ganha-ganha para todo mundo, menos para quem tá com dinheiro na poupança, né? Porque na prática o banco pega um dinheiro de custo muito baixo e empresta um custo baixo também. Acaba sendo um produto que é muito interessante para o consumidor final desse produto aqui por causa desse funding. E é um produto que vai acabar, né? Ele tende a ser cada vez mais complicado. Você vê que até a Caixa Econômica Federal está com dificuldade. Esse produto deve existir para as classes mais baixas no futuro, mas ele não deve existir da maneira que ele existe hoje para a classe média alta, não com essas taxas, porque vai precisar emitir CDB daqui a pouco para fazer isso aqui, e aí nesse momento talvez até a UVP consiga competir, mas não com taxas muito interessantes. Então, tô te falando exatamente que eu tô vendo que esse produto tá morrendo, e esse produto ele acaba sendo hoje um produto bem interessante que a gente não tem como competir, né? Não tem nem como oferecer isso aqui, por isso que eu acho que faz sentido financeiro. Se um produto não tá funcionando mais para as instituições e tá começando a pipinar, pode saber que esse produto ele acaba sendo bem legal. É claro que o banco tem inúmeras vantagens isso aqui. Normalmente o banco onde você tem um financiamento é o banco que você não sai. Os bancões eles sobrevivem por causa desses financiamentos, né? Porque você pode até fazer sua portabilidade de salário para o VP e tal, se você é meu aluno, pode vir para cá, mas é isso. Então, tô falando, cara, 100% verdadeiro, do ponto de vista mais transparente possível, que é o trabalho que eu sempre fiz aqui. Não faz sentido para classe média e para classe média baixa no Brasil hoje viver de aluguel, considerando as taxas de juros que a gente tem que estão crescentes. Então toma cuidado com isso, para você não perder sua oportunidade lá na frente, ficar sem conseguir comprar seu imóvel. E o negócio é o seguinte, se você quer aprender mais sobre dinheiro, né, desse ponto de vista, desse jeito mais fácil, facilitado, com a comunicação simples, o que eu te recomendo é entrar aí, né, no link que eu deixo aqui embaixo, auvp.com.br, você vai clicar no botão preencher seu questionário, vai preencher esse questionário, me conta um pouco das informações financeiras da sua vida, quais são os seus objetivos, o que você está pensando em fazer, que eu vou te ajudar a atingir esses objetivos. Só preenche o questionário se você ganha pelo menos mais de R$4.500 por mês. A UVP foi projetada para esse público, ela rentabiliza melhor a partir dessa classe média ali. A UVP não funciona muito bem para as pessoas que estão nas camadas mais baixas da sociedade, porque ela tem um custo para entrar, porque tem um custo de manutenção de plataforma aí que está tudo embutido dentro disso. Ah, eu vou ter acesso a corretora especial, taxa private, etc. Só que isso não se paga se você não ganha pelo menos R$4.500
reais por mês. Você ganha 150 mil, 200 mil, 15 mil, tudo faz sentido. Só não para essa faixa que ganha menos, tá bom? E se você ganha mais, tem até alguns serviços especiais que a gente oferece, cartão de crédito, conta no banco, um monte de coisa super legal aí. Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Para mim foi muito legal fazer. Preenche aí o questionário que eu vou gostar de te ensinar também. Lembrando que a UVP tem a garantia vitalícia. Não aprendi a mexer, devolve seu dinheiro. Depois que você concluir o curso, né? Você pode concluir o curso e pedir o dinheiro de volta que a gente devolve se você não ficar satisfeito, tá bom? Então, isso é um compromisso que a gente mantém há muito tempo. Então, foi isso. Gravei o vídeo sem o áudio bom. Nossa, eu trouxe o microfone e não gravei com ele. Espero que não tenha ficado ruim. Putz, cara, esqueci. Beijo pra vocês, até amanhã.